Louvado seja o nome do Senhor. Diferente ao costume, hoje nós estamos sem a nossa internet aí, então a nossa televisão está desligada, tá bom, irmãos? Amanhã a gente vai estar vendo isso aí, o que aconteceu, viu? Não é por falta de pagamento, tá legal, irmão? Em nome de Jesus, não deixe o inimigo setar a tua cabeça, não. Neemias, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Então vamos todos nós, a motivo de agradecimento ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos concedido. E logo pela manhã que acordei, obviamente, o Senhor me saltou essa palavra ao coração. Posso? Que diz o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas os muros, ou o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventais. Amém? Amém. Só até aí. Só até aí. Se a televisão estivesse ali e pudéssemos colocar um tema, eu diria para você: não é tempo de parar com aquilo que não edifica a tua vida. Não é tempo de parar com aquilo que não edifica a tua vida. A história vai dizer que os irmãos, Hanani, vai no palácio aonde está Neemias. E ele pergunta: vai tudo bem com os nossos irmãos em Jerusalém? Está tudo bem? E ele vai dizer: não, não está tudo bem, os muros foram derribados, está um caos, foram os nossos irmãos levados cativos, a coisa não está boa. A história vai dizer, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele, quando vai se apresentar ao rei, ele vai com um semblante entristecido, ele vai com um semblante cabisbaixo. E Neemias era alguém que o rei olhava e dizia: esse camarada é diferente, esse camarada é alguém que eu posso confiar. Haja vista que Neemias servia também a rainha, ou seja, o rei
depositava uma enorme confiança em Neemias, pelo serviço, pelo comportamento, por tudo que Neemias representava naquele reinado. Então o rei assim o confiava, e sempre que Neemias servia, sempre que ele estava diante do rei, ele estava sorrindo, ele estava alegre, ele estava ali de todo o coração, fazendo aquilo pela qual ele foi chamado e atribuído. Só que um belo dia, ele se apresenta diante do rei, cabisbaixo, e o rei vai olhar para ele e vai dizer: Neemias, o que está acontecendo? Não é assim que acontece comigo e contigo? Quando um dia não está bem e aquela pessoa íntima tua observa e diz: tem alguma coisa errado, você não está bem, o que é que está acontecendo? Chegou o dia de Neemias servir ao rei, e ele serviu com excelência, mas o semblante diante do rei não era o mesmo, tinha algo diferente, e o rei se apercebe, e ele vai dizer: Neemias, o que está acontecendo? E o rei hoje está te dizendo, está te perguntando: ei, o que é que está te acontecendo? O que é que te aflige? Porque o semblante não é mais aquele de outrora, a qual Jesus diz: recupera as boas obras, as primeiras obras, aquilo que você era lá atrás, traz para o dia de hoje, bota um sorriso na cara, porque o teu rei não mudou, o teu rei continua sendo o mesmo, é o rei da glória, é o rei Jesus, que foi para a cruz e venceu para te dar vitória. Talvez hoje não esteja muito bom, talvez hoje o sorriso não está estampado, mas pela fé o rei está te dizendo hoje: bota um sorriso na cara, porque eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te dar carta, eu vou te dar... Ei! O rei olha para Neemias e diz: ué, o que está acontecendo? E Neemias relata: olha, rei, eu estou te servindo, mas lá em casa o negócio não está bom. Eu estou te servindo, mas os meus estão passando por um bocado. A situação está difícil. Eu estou até aqui perante o Senhor te servindo a rainha, mas o meu coração está partido, porque tem algo acontecendo na minha história que eu não posso ignorar. Eu estou dentro do palácio, comendo bem, bebendo bem, dormindo bem, mas tem alguém que está mal aonde eu fui gerado. Neemias vai apresentar para o rei a sua essência. Neemias vai apresentar para o rei aquilo que ele é de fato e de verdade. Neemias vai apresentar para o rei a sua história, a sua raiz. Neemias vai dizer: rei, eu estou até aqui te servindo, mas a minha raiz é essa daqui, ó, e ela não está bem, então fica difícil te servir com um semblante de outrora. O rei olha para Neemias e diz: tá, o que tu quer? O que eu posso te ajudar? Me dá carta, eu preciso de madeira, eu preciso que o Senhor me favoreça, e aonde eu passar, eu preciso de ter instrumentos para poder reedificar os muros, porque eu não vou ignorar, está aqui dentro, mas lá fora está derribado, eu não vou ignorar, eu não vou passar por cima, está aqui dentro, mas lá está um caos, e eu sou participante daquilo lá. Não adianta eu botar hoje um sorriso na cara, mas lá está destruído. Não adianta eu estar aqui até te servindo, mas lá está mal o negócio. Eu vejo duas saídas diante de uma situação como essa. Ele fingiu o sorriso do lado de dentro, ou ele dizer: rei, está triste aqui,
mas eu vou me levantar. E quando eu vou voltar sorrindo, porque eu sei que o rei é comigo. Eu vou lá, mas quando eu vou voltar sorrindo. Me dá autorização, então eu vou. O grande problema é que muitas das vezes escolhemos fingir um sorriso por toda uma vida. Só que é tempo de guerra, meu irmão. É tempo de arregaçar a manga e ir para a guerra até conquistar a vitória. A Bíblia vai dizer e relatar uns homens que entraram na guerra e a espada ficaram agarrada na mão dele, de tanto que eles lutaram, mas venceram. Você não faz parte da família do Zé Colmeia. Você faz parte da família do Rei Jesus. A tua genealogia está escrito como descendência de Abraão, como descendência de Jesus, como descendência de heróis na fé. Você está relatado aqui. Ele diz: me dá aí carta, que eu vou. Quanto tempo? Mas vai demorar um pouco. O rei diz: não tem problema. Pode ir. Ele vai. Quando chega lá, o caos está instalado. Ele olha toda a situação. Diz a história, diz o texto, que ele não conta para ninguém. Por quê? Porque antes dele entrar na guerra, antes dele ir lá para os escombros, ele vai dobrar o joelho, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai até chorar, mas ele também vai se levantar e vai seguir em frente. Mas quando ele chega lá, aqueles mesmos a qual foram dar notícia ruim, por quê? Porque pessoas para dar notícia ruim tem um monte. Agora, para ser ouvido daquilo que você tem para dizer acerca de Deus, são poucos. Deus fala com Neemias. Neemias chega diante daquela situação. Diz o texto que ele não conta para ninguém aquilo que Deus tinha falado com ele. Ele observa toda a situação e não diz nada para ninguém. Ele olha o caos estabelecido, instalado dentro de Jerusalém. Os muros estão totalmente derribados, destruídos. Mas agora, Neemias vai se levantar como alguém levantado por Deus para restituir aquilo que havia se perdido. Glória a Deus, aleluia. Você foi levantado por Deus para recuperar dentro da tua caminhada muita coisa que tem se perdido pelo teu caminho. Dentro da tua casa, dentro da tua família, alguém tem que se levantar. Eu tenho que te dizer, se alguém é você, meu amado. Neemias se levanta e não fala nada. Ele observa, Lucas, toda a situação, todo o cenário, ele observa. Só que ele não vai entrar na guerra de qualquer maneira. Ele já se revestiu de oração, de jejum. Ele já esteve aos pés do Senhor, Rei da Glória. Ele vem com autorização do Rei da Terra. Esse muro, a qual está derribado, ele foi construído e durou a sua construção cerca de 3 anos para ser construído. Imagina agora Hanani, que foi dar notícia para Neemias, vendo Neemias chegando diante daquela situação. E Hanani dizendo para ele: Neemias, tu é maluco. Os caras construíram o muro em 3 anos. Tu sai do palácio e tu está pensando o quê? Como é que vai construir esse negócio? Porque tem sempre alguém para levantar uma impossibilidade no meio da tua fé.
Tem sempre alguém para levantar alguma coisa contrária quando você se levanta para avançar em sua vida. Imagine Neemias olhando para ele e dizendo: olha, ainda que eu coloque um tijolo, eu vou colocar. Ainda que eu levante uma só paredinha bem pequenininha, eu vou colocar. Mas parado, eu não fico. Diante dessa situação, eu não fico refém. Eu peguei carta com o Senhor, eu peguei carta com o rei, eu vou avançar. E esse muro vai ser construído. Só que muitas das vezes, quando nos levantamos para mudar a nossa história, alguém se levanta e diz assim: faz isso não, para quê? Se às alturas do campeonato você quer mudar a tua história, já está de idade, olha aí o que você já passou. Olha aí a situação que você já viveu. Não vai adiantar, não. Não vai adiantar, é você ficar parado pelo caminho no meio de escombro. Agora, quando você pega os escombros e ajunta como estávamos aqui, seu Tarone joga massa, pega o tijolo que estava quebrado e bota lá e joga mais massa, não é assim, Michel? Ele vai, pega o tijolo que está quebrado, coloca ali e joga massa. Aquilo que está quebrado agora está sendo gerado, está agora ajudando a reconstrução. Agora aquilo que foi quebrado está colaborando para aquilo que vai ser reedificado. Ei, o que o Senhor quer dizer é que aquilo que está quebrado na tua vida, Ele quer pegar isso para te trazer a dupla honra. Ele quer pegar aquilo que está quebrado na tua vida para mostrar para você que tu é dependente dEle, tu é dependente do céu. Ele está dizendo: você não pode parar, você não pode ficar no meio dos escombros, em meio à situação, em meio ao que te apresentam. Fica com aquilo que eu estou te apresentando. Ele pegava aquilo que era quebrado, botava lá e massa. E está aqui, ó. Alguém está vendo alguma coisa quebrada aí? Não. Sabe por quê? Porque o que estava quebrado foi utilizado para colocar inteiro aquilo que Deus tinha de melhor para este lugar. É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Ele pega o que está quebrado e utiliza para avançar a tua vida, para te levar além, para te levar a viver coisas maiores. Ninguém se levanta. Ninguém se levanta em Jerusalém. Quem se levanta é quem está dentro do palácio e não tinha nem a visão dos escombros. O que você quer dizer com isso, pastor? Que pior coisa é eu me acostumar a ficar no meio dos escombros e entrar pelas portas da casa do Senhor com um sorriso amarelo, fingindo aquilo que eu não estou vivendo, fingindo aquilo que Deus não está fazendo na minha vida, ainda que Ele tenha me prometido. Ei! Pastor, mas eu tenho que mentir? Não, você tem que viver aquilo que Deus tem para você. Você tem que viver a história que Ele escreveu para você. Você tem que viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Neemias, ele não aceita, ele sai de dentro do palácio, vai para o meio dos escombros, ele começa agora a observar. 12 portas destruídas. Tudo destruído. 3 anos de trabalho destruído. A gente está aqui há 3 dias. Ó, quanto trabalho não foi, né? 3 anos de trabalho. Vem alguém, rapaz, eu saio da graça. Se vier alguém derrubar alguma coisa aqui. A turminha aí sabe, né? 3 anos. Destrói tudo. Neemias agora sai do palácio. Por quê? Porque tem um bando de conformados no meio dos escombros. Ele sai do meio do palácio e vem. Ele observa. A história vai dizer que é cerca de 4 quilômetros, um pouquinho mais, de muro.
Ele observa tudo, mas ainda não fala nada com ninguém. Ele diz: tem pedreiro aí? Seu Tairone estava lá no meio e diz: tem, eu. Seu Tairone pega na enxada. O Rubens já pega na outra para pintar, para emassar. Aniversariante. Aí Neemias olha para ele e fala assim: não. A obra aqui é diferente. A obra que Deus tem comigo é diferente. Você quer? Eu vou te contratar. Se você não quiser, não se mete nessa obra não. Por que, Neemias? Porque essa obra aqui tu não fica só com a enxada numa mão. Você vai ter que pegar a espada na outra. Eu vou repetir. Porque essa obra aqui, você não pode só pegar a enxada na mão, você tem que pegar a espada na outra. Sabe por quê? Porque eu já tive com Deus antes e Ele me falou que vai se levantar inimigo contra a tua vida e a enxada não te sustenta. A enxada, ela não te coloca numa condição de vitória dentro da guerra. Aí a Bíblia vai relatar que Neemias vai estar afim, está afim, PC, está afim, enxada numa mão, espada na outra, então vem comigo para a guerra. Sabe por quê? Porque Deus não chama qualquer um, Ele chama aquele que é inconformado com entulho, Ele chama aquele que é inconformado em ver tijolo quebrado, Ele é aquele que chama aquele que não se contenta em ver a coisa pela metade, Ele é aquele que chama e honra aquela mulher que olha e diz assim: eu só tenho 9 dracmas, mas eu perdi uma. Ela roda a casa toda, porque 9 não é 10, ela quer viver tudo aquilo que Deus tem para ela. Então Deus, Ele vai chamar Neemias. Fala para o teu irmão: Deus te chamou, meu irmão. Se tu é conformado, fala para o teu irmão: se tu é conformado, nessa noite tu vai sair inconformado, mas tu vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. Ele chama Neemias. Neemias chega diante dos entulhos, dos escombros. Por quê? Que talvez Hanani, ele está falando assim: vai dar errado, vai dar ruim esse negócio aí. Porque Hanani só está vendo a enxada na mão de Neemias. Conjecturo eu. Quando você olha para a mão do pastor e só vê enxada, tu fala assim: vai dar errado. Mas quando tu enxerga a espada, tu fala assim: vai dar certo, vai dar certo. Porque quando tu enxerga a enxada na mão do pastor, tu diz: o pastor é brabo. Mas quando tu enxerga a espada na mão do pastor, tu diz: Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele. Então vai dar certo. Eu estou dizendo pastor, mas é você, meu irmão. Quando você olha para você, quando você olha para os teus entulhos, quando você olha para os teus escombros e enxerga tão somente a força do teu braço, tu vê impossibilidade. Agora, quando você olha para o teu lado e enxerga que o maior de todos está contigo, que aquele que venceu a morte está contigo, aquele que te gerou, te formou, te prometeu algo, está contigo. Você olha e diz: vai dar certo, não tem como dar errado. Eles construíram em 3 anos, mas esse moço construiu em 52 dias. O que era impossibilidade ficou marcado na história. O que é impossibilidade na minha e na tua vida tem que virar legado.
de passar de geração em geração, é você olhar e dizer para as gerações seguintes: olha, um dia eu passei por isso e por isso, eu estava vivendo isso e aquilo, mas Deus me tomou pela destra fiel, e Ele foi comigo, e aquilo que eu achava que não ia acontecer, Ele fez acontecer, e hoje eu estou aqui para contar história. Neemias chega com a visão da terra, não, com a visão do céu. Enxada numa mão, espada na outra, roda tudo. O texto vai dizer que estava tudo derribado, não havia porta, não havia portal. Ele convoca: ei, consegue? Espada, enxada? Consigo. Vai lá para a porta das ovelhas. Ei, consegue? Vai para... E ele vai, ó. Aonde? Fechando as portas. Ou seja, por onde o inimigo pode entrar, ele vai fechando. Mas ele não conta com qualquer um, ele vai contar com aquele que tem enxada e tem espada. O problema é que muitas das vezes eu e você contamos com aquele que tão somente tem enxada, desabafamos, contamos problemas, murmuramos, reclamamos, mas aquele que tem enxada só, ele não pode te ajudar. Agora quem tem enxada e aquele que tem espada, ele tem joelho, ele tem intimidade com Deus, ele vai te ajudar. Ele vai te levar ao trono da graça e Deus vai se manifestar em teu favor. Vem cá, tem enxada, espada, vem para cá. Sabe? Aquele jogo de futebol, para ou ímpar? Eu escolho o melhor, não vou escolher o pior. Neemias, fecha as brechas. Tudo fechado, tudo ok, vamos começar a obra, começa a obra. Quando começa a obra, porque não é qualquer obra, tu não está no meio de qualquer obra. Vem Sambalat, Tobias e Gesem. Aê! Vem cá falar comigo aqui. Estou sabendo aí que vocês estão querendo tomar aí o lugar do rei. E o tempo inteiro aqueles homens tentando tirar a atenção de Neemias daquilo que ele precisava fazer. O tempo inteiro aqueles homens tentando incitar com que Neemias pegasse outro caminho. Só que o tempo inteiro Neemias vai responder para ele: ei, eu estou fazendo uma grande obra, não me interrompa, porque eu estou no meio de uma grande obra, e não é qualquer obra, não é obra a qual eu estou só com a enxada na mão. Ainda que você pense que eu sou qualquer um, eu não sou. Eu fui escolhido por Deus e Ele me revelou algumas coisas. Ele tem coisas para mim viver, para minha geração viver, e isso tudo vai ficar marcado. Ele não para. 4 vezes mandam cartas. E ele vai dizer: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Pergunta para o teu irmão: quer ter vitória? Para de perder tempo com enxada, tão somente. Para de perder tempo com aquilo que não é para você perder tempo. Ei! Neemias diz: não vou descer,
Porque se eu descer, eu não chego, eu não concluo, eu não chego aonde Deus me enviou. Esse não é assim que temos vivido hoje? Tu liga a televisão, tu faz um monte de coisa e nada é positivo. O fluxo, o tempo inteiro tentando te tirar e te roubar a direção do mestre. O tempo inteiro o fluxo tentando subtrair a tua história. O tempo inteiro tentando te roubar. Só que Neemias finca o pé e diz: não, daqui eu não saio. Daqui eu não. Ele manda mensageiro. E quem é mensageiro? É aquele que só está com a enxada. Então Neemias fala assim: ei, pode ir lá, está liberado, tu só está com a enxada na mão. Pode ir, vai lá, dá o recado para ele, que eu não vou descer. E o mensageiro diz: tudo bem, eu vou lá, eu vou transmitir o recado, porque eu só estou com a enxada na mão. Porque eu estou dizendo isso para você? Porque a história, desde lá dos nossos antepassados até o dia de hoje, vai nos mostrar que tem muita gente que está do nosso lado, mas tão somente vai servir de mensageiro. Ora é mensageiro de Deus e ora vai ser também mensageiro do inimigo, para tentar nos paralisar. Por quê? Porque a falta de vigilância. Por quê? Porque tão somente está com enxada na mão. Então esse não está apto para fechar brecha, muito pelo contrário, esse muitas das vezes vai estar apto para abrir brecha para o inimigo entrar. Mas Neemias está vigilante. Neemias vai dizer: vai lá e dá o recado. Neemias vai e autoriza o mensageiro a levar o recado, e ele diz: olha, rei, o meu senhor, aquele que tem espada na mão, aquele que tem enxada na mão, aquele que não dormita, aquele que está ali ligado naquilo que Deus tem para a história de Israel, de Jerusalém, ele mandou te dizer: ele não vai parar. Por que, pastor, que ele não vai parar? Porque ele sabe aonde ele quer chegar. O problema é que muitas das vezes eu e você não sabemos aonde queremos chegar, ou até sabemos, mas se levanta Sambalate, Tobias e Gesem, e logo mudamos o percurso, logo mudamos o caminho e pegamos atalho. Mas a Bíblia vai dizer que ele é o caminho, não tem outro, não existe atalho. Ainda que se levante Sambalá, Tobias e Gesem, tu vai ter que dizer para ele: eu não paro, eu não desisto. Ainda que se levante, ou ainda que destruam algo na tua vida ou na tua história, e você enxerga escombros, você vai ter que olhar para os escombros e dizer: ei, está até escombro, mas eu vou fazer algo novo. Mas parar eu não paro, parar eu não paro, parar eu não paro. Eu vou avançar e vou concluir a obra que Deus tem comigo. 4 vezes enviaram o mesmo pedido, e porém lhes dei sempre a mesma. Eita, admiro isso de montão. Camarada que sabe aonde quer chegar, é visionário. 3 anos construíram um muro, e agora Neemias se levanta, dizendo que vai reconstruir aquilo que havia sido derrubado. Eu imagino quanta gente que acompanhou a construção do muro durante os 3 anos, olhava para Neemias e dizia: tu é maluco, tu bateu com a cabeça, desse jeito aí, isso é difícil. Só que Neemias não perde tempo com quem não acrescenta.
Neemias não perde tempo com aqueles que não acreditam, como você hoje está aqui acreditando que pode mudar, que pode haver coisa nova, que pode viver algo novo, que pode ter uma história nova. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Deus é quem te trouxe neste lugar. Neemias não estava lá porque ele queria, mas o Espírito do Senhor Deus moveu aquele homem a estar naquele meio, no meio dos escombros. Ele ora, ele chora perante ao Senhor. Ele não queria viver aquilo, porém o fato de eu e você não querer vivermos essa história que estamos vivendo agora, não significa que o choro vai me fazer parar, que os escombros vai me fazer parar. Significa que eu tenho que olhar para os escombros, significa que eu tenho que olhar para o choro e dizer: Deus tem um sorriso para estampar aqui, Deus tem uma história para mim viver nova. Esse escombro não vai ficar assim, eu vou fazer dele uma grande história na minha vida. Ele começa a fechar as brechas. E chegamos a esse momento aqui, que vai dizer o texto, que eles ainda não tinham colocado as portas nos portais. Estava tudo prontinho, mas a porta não estava no lugar. Estava tudo de acordo, mas ainda faltava colocar a porta no lugar. Mas a mensagem de Neemias era assim: está tudo bacana, mas ainda falta a porta, então não vou descer. Eu continuo. O que você quer dizer com isso, pastor? É que muitas das vezes nós chegamos a quase conquistar, mas quando está pertinho nós, aí o inimigo vem, subtrai. Mas Neemias nos dá uma grande lição: quase tudo não é tudo. Quase tudo não é tudo. O grande mal na sociedade cristã hoje é quando Deus dá um refrigério, abaixa as armas. Quando Deus dá um refrigério, sai da posição. Quando Deus abençoa um pouquinho, logo se desvia ou para a direita ou para a esquerda e cria atalhos naquilo que não é para ser criado atalhos. Ele vai dizer: eu não posso descer porque tem tudo, mas falta a porta. Então eu vou continuar na posição, eu não vou desviar, eu não vou ir para a direita ou para a esquerda, mas eu vou permanecer firme no propósito, porque propósito só se conquista quando ele chega no final. E até agora nós não conquistamos nada, porque o final é quando Ele me levar e te levar para a glória, para viver e morar com Ele nas mansões celestiais. Ele diz: ninguém arreda o pé, pode falar, manda recado, já mandou 4 cartas, agora manda a 5ª. Ele diz a mesma coisa, só que vão dizer: olha, vou falar com o rei, porque estão falando aí que tu está querendo roubar o lugar dele. Então vamos falar com o rei aí, vai ficar ruim para o teu lado. Só que o que eles não sabem é que antes de entrar na obra, antes de se manifestar a homem, ele já tinha estado com o rei da terra, mas muito mais, ele tinha estado com o rei da glória. Então ele dizia para os homens: eu não desço, sabe por quê? Porque eu já falei com o rei da terra, mas muito mais do que o rei da terra, o rei do céu moveu o rei da terra para me dar carta, para me dar autorização. Pode ir lá fazer fofoca, pode ir lá fazer intriga, mas eu não arredo o pé, eu não saio daqui, porque ele vai operar milagre.
No capítulo 6 ainda vai dizer: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Sabe por que o entulho vem? Sabe por que muitas das vezes a casa cai? Para o vizinho olhar e falar assim: a minha está de pé. O que aconteceu aí? Que caiu? Está chorando porque caiu? Ele fala: estou chorando, caiu. O que houve, irmão? Tu foi parar lá no hospital? Está doente? E graças a Deus aqui em casa não teve ninguém doente aqui, está tudo ótimo. E minha irmã, o que está vendo aí com os teus filhos aí? E aqui em casa, ó, meus filhos estão lá na igreja, estão uma benção. A casa está caída e os vizinhos estão vendo a casa caída. Mas quando você começa a botar o primeiro tijolo, os vizinhos também veem. Ih, irmã, está construindo? E vai demorar um tempão, né? Porque está em crise, o negócio está difícil, né? Aí tu fala: minha irmã, mas com Deus tudo é possível. Aí não passa 10 dias, o negócio está de pé. Aí a vizinha fala: ué? Pô, irmã, tu é de sorte, hein? Pô, eu vi aí o irmão chegando aí te abençoando. Pô, tu teve sorte, hein? Pô, queria eu. Falei: não esquenta não. Aí dá 20 dias, a casa está de pé. Aí a vizinha fala: nossa, mas o que aconteceu? Ganhei na loteria? Aí você fala: não, irmã, não ganhei na loteria não. É porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Fala para o teu irmão: eu sei quem está comigo. Aquele mesmo que viu a tua derrota é aquele mesmo que vai ver a tua vitória. Aquele mesmo que viu a casa derrubada é aquele mesmo que agora está dizendo: ei, caíram muito no seu conceito, porque entenderam que tem um Deus que estava no negócio. Caiu muito no conceito da circunvizinhança, porque a obra não era tão somente uma obra de enxada, era uma obra de espada, era uma obra a qual não envolvia tão somente a mão do homem, era uma obra que envolvia a mão de Deus. E quando eu e você entendemos que Deus tem uma obra comigo e tem uma obra contigo, não é só a minha mão, não é só a tua mão, não é só a mão do homem, é a mão de Deus que vai comigo e que vai contigo. E ainda que tem escombros agora, ei, vão olhar e vão dizer: tem Deus no negócio, tem Deus no negócio, tem Deus no negócio, tem Deus no negócio. Todo mundo olha, está tudo em ruína e ninguém fala nada. Se Neemias não pergunta, talvez Hanani não fala com Neemias o que estava acontecendo. A circunvizinhança, ninguém se levanta para ajudar. A Bíblia vai dizer: agora que está pronto, 52 dias, está pronto. Pastor, aí a porta, colocou. E as brechas foram tapadas. Imagina Neemias, naquele tempo, pegando o seu pangaré e percorrendo as portas. Fecha mais um pouquinho aqui, ó.
Não, está legal. Ele percorrendo para ver se não tinha mais nenhuma brecha. 52 dias, diz o texto, está tudo pronto, impecável, a ponto dos circunvizinhos olharem e dizer: o negócio lá é diferente, está tudo pronto, está de forma impecável, não tem uma brechinha sequer, não tem nada que possamos dizer é impossível de Deus não ter operado com eles. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos de Judá ali eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joana se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações falavam da minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Olha só, tinha uma trama. Tinha um povo que era ajuramentado com o outro. Tu fala daí, eu falo daqui, estamos juntos e vamos se levantar contra esse negócio aí. Sabe no livro de Êxodo, que vai dizer que quanto mais batia, mais o povo de Deus crescia. Quanto mais levantava trabalho, mais eles cresciam. Você tem que entender o seguinte, meu irmão, que entulho não é lugar de derrota. Entulho é lugar de crescimento. Como assim, pastor? Derruba uma parede, ela vai cair aqui. E quando você sobe em cima dos entulhos, você vai ficar mais alto. Tentaram de tudo para parar, mas não conseguiram parar esse homem. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque tentaram de tudo, com entulhos e tudo mais, te parar, mas todavia você entendeu que esse entulho vai servir de crescimento para com a tua história, porque Deus vai te levar a lugares maiores com esse entulho que está hoje sendo posto debaixo dos teus pés. Ele não pode cair sobre você, ele tem que estar debaixo dos teus pés. Tentaram pará-lo, mas não conseguiram. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventais. Termino aqui. Alguém que sabe quem é diante do rei, não se embaraça com aquilo que terceiros dizem. Vou repetir. Aí, povo bagunceiro. Tá vendo aí, tricolor? O que tu tá arrumando para tua cabeça aí, ó? Aí, ó. Só tem bagunceiro aqui. Quem sabe quem é, na presença do rei, não se embaraça com terceiros. Por quê, pastor? Porque o rei sabe quem verdadeiramente você é e
tem como memorial diante dele. Neemias servia diariamente e o rei olhava e via o seu semblante e via o seu coração. Mas teve um dia que o coração dele estava entristecido e o seu semblante estava caído, e o rei olha e diz: eu te conheço, Neemias, eu te conheço, Neemias, eu sei como e quem tu és, Neemias, eu já convivo contigo desde um tempo, Neemias, eu sei da tua história. Então, Neemias, me conta o que está acontecendo contigo. Mas tem o rei Jesus, ele não conhece como o rei de Neemias, como o Artaxerxes que vem depois, ou outros. Tem um que ele te conhece quando você nem existia ainda. Tem um que te conhece pelo lado de dentro como ninguém, que vê as tuas lágrimas, elas são até mesmo recolhidas em taças, nada passa desapercebido. Tem um que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Tem um que conhece o teu deitar e o teu levantar. Tem um que sabe quando tu está no cume do monte, mas também sabe quando tu está no vale. Tem um que sabe quando tem pranto na tua história, mas também tem um que se levanta nessa noite para dizer: eu trago regozijo, eu trago regozijo, eu trago regozijo, eu trago muita fartura de alegria. Esse estrondo, não te para. Esses entulhos não te param. Ele sai triste. O rei da terra não vai com ele. Fala para o teu irmão: tu não precisa ir comigo. Mas com autoridade, com incredulidade não. Fala: tu não precisa ir comigo. Basta ele ir comigo. Aponta para o céu. Basta ele ir comigo. Ele vai me dar vitória. Você me espera aí, que eu estou saindo triste, mas eu, quando voltar, eu volto alegre. Eu volto alegre. Eu volto com história para contar. Eu volto com história para contar. Espera um pouquinho. Aleluia. Se coloca de pé, meu irmão. Ei, coloca um sorriso na cara. Deus muda a história ainda. Ele ainda faz o novo acontecer. Não é o fim. Ele é santo. Ele é santo. Adore a Ele comigo. Você pode? Se você entrou e não tinha, a palavra de Deus foi liberada. Bota um sorriso na cara. Bota um sorriso no rosto. E adore a Ele. Adore a Ele. Diz para Ele: Senhor, eu tenho muitas.
Pastor, eu saí de casa entristecido por alguns entulhos que tem a minha vida sido acometida. Tem algumas coisas que não era para acontecer, mas aconteceram na minha história. Isso tem me deixado triste. Isso tem me deixado chateado. E verdadeiramente eu tenho entrado até pelas portas da casa do Senhor, mas não tenho entrado com aquela alegria como outrora. Porque tem coisas que estão me ferindo. Tem coisas que estão me machucando, estão me doendo. Eu queria orar pela tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Enquanto o ministério de louvor adora.